TV Bula no ar, essa é a sua sessão na estante. Eu sou o Aran e eu vou falar de um livro muito bacana do Salman Rushdie, que acabou de sair pela Companhia das Letras, chama Quixote. E eu vou contar para vocês por que esse livro é tão legal e por que você tem que ler ele agora. Aguenta aí que eu já volto. E por que você tem que ler esse livro agora, do Salman Rushdie, Quixote? Porque é um livro muito divertido. O Salman Rushdie é um escritor indiano, né? Nasceu em Bombaim, atual Mumbai, é um escritor britânico, um satirista. E esse livro é muito divertido porque ele conta a história de um caixeiro viajante que enlouquece e começa a achar que ele é um novo Dom Quixote. Ele enlouquece de tanto ver reality show. Como o Quixote antigo, do Cervantes, ele enlouquece de tanto ler romance de cavalaria. Esse caixeiro viajante ele sai em busca de uma atriz indiana, que veio de Bollywood para Hollywood, que chama Salma R. Mas o que é divertido é o seguinte, é que as histórias no livro começam a se cruzar, elas começam a se misturar, sabe? Então, por exemplo, a Salma R. Você descobre no segundo capítulo do livro que o Quixote, na verdade, é um livro escrito por um autor chamado Sam Duchamp, que também tem origem indiana. E ele escreve livros de espionagem que não dão muito certo. Então ele resolve escrever um romance realista, ou seja, o Quixote. Só que a Salma R, que é a atriz que o Quixote está interessado, a Dulcinea dele, ela vai para Hollywood trabalhar numa série de TV, que é uma série de espionagem, que é baseada num livro do Sam Duchamp. Entendeu a loucura? Assim, o Quixote é um livro escrito pelo Sam Duchamp, e ele está apaixonado por uma atriz indiana que vive em Hollywood, que está trabalhando numa série escrita pelo Sam Duchamp. Mas o Sam Duchamp, ele é o autor, então como é que a série ficcional dele está dentro da ficção dele? Isso aqui é o divertido, são histórias se cruzando. E eu vou contar mais para vocês, fica aí que eu vou continuar contando. O Quixote também é um livro sobre livros, porque Dom Quixote ele enlouquece lendo livros de cavalaria. E ele quer viver na vida banal e cotidiana dele os épicos que os heróis da literatura dele também viviam. E é por isso que ele fica confundindo gigante com moinho de vento, ou moinho de vento com gigante, e se apaixona pela Dulcinea, que na verdade é uma camponesa e que ele acredita que seja uma princesa. Né? Quem também fez uma leitura desse livro do Cervantes foi o Greene, outro escritor britânico, Monsenhor Quixote, que também é um livro muito divertido, passado na Espanha entre um padre católico e um Sancho Panza comunista. E eles vão discutindo e bebendo vinho, comendo queijo. Muito legal esse livro aqui. Mas eu acho que a chave para o Quixote e a chave para a ficção do Salman Rushdie está num texto que ele escreveu em 2010 sobre esse jogo aqui. Não sei se vocês conhecem, eu adoro esse jogo, meu filho adora esse jogo, eu já joguei esse jogo trocentas vezes. É um jogo muito legal da Rockstar, a PlayStation 3. E a história do John Marston. John Marston, ele é um pistoleiro no Velho Oeste, ele participou de uma gangue, e ele tem uma mulher e um filho. A mulher e o filho são sequestrados por uma agência que está assim, é o começo do FBI dos Estados Unidos. E ele tem, para ter de volta o filho e a mulher, ele tem que caçar todos os membros antigos da gangue dele e ele sai numa aventura. O jogo lembra muito os Western Spaghetti do Sergio Leone, mas lembra também os filmes do Sam Peckinpah, porque é o ocaso do Velho Oeste. O Velho Oeste já se modernizando, já é 1910, já é outra coisa. E o Salman Rushdie, que ele é um escritor muito pop, quando ele jogou isso, ele falou assim, cara, isso é o futuro da literatura, porque as histórias paralelas são muito interessantes, não existe só um fluxo narrativo, mas várias histórias que convergem de um jeito só. O que é muito legal, né, para um escritor. Ele comparou, inclusive, com o Borges, né, o jardim onde os caminhos se bifurcam, que é a possibilidade de você ter todas as histórias num lugar só, todas as histórias se cruzando, mais ou menos o que faz o Georges Perec, que é um escritor francês. Uma hora eu vou falar dele com mais precisão e com mais tempo aqui na TV Bula, mas nesse livro aqui o Georges Perec conta a história de um prédio em Paris, mas ele conta a história de todas as pessoas que moraram em cada apartamento do prédio, no futuro, no passado e no presente, que é muito interessante, são histórias se cruzando o tempo todo.
Salman Rushdie ficou muito famoso por causa desse livro aqui, ó, Os Versos Satânicos, também é uma edição da Companhia das Letras. Essa é uma história, é uma sátira, a gente poderia chamar, é uma literatura fantástica. São dois indianos que escapam de um atentado a um avião e eles vão vivendo várias aventuras fantásticas que são semelhantes às histórias do profeta Maomé. Isso levou o Ayatollah Khomeini, que na época era o líder espiritual e político do Irã, né, a proclamar uma fátua contra o Salman Rushdie, ou seja, uma sentença de morte. Na época, o mundo ficou chocado com esse ataque à liberdade de expressão e esse ataque do obscurantismo contra o iluminismo. Eu me pergunto se hoje em dia, se o Salman Rushdie escrevesse hoje Versos Satânicos, ele teria tanto apoio quanto ele teve na época. Porque, vamos só lembrar, né? Em 2015, esse jornal aqui, o Charlie Hebdo, ele foi atacado por terroristas islâmicos que mataram todo mundo que estava na redação. Inclusive o Volinsky, que é um cara que tem uma importância enorme para a história do cartoon, para a história da charge, para a história do humor. E na época eu vi muita gente relativizando esse ataque. Relativizando esse ataque do obscurantismo contra o iluminismo, esse ataque contra a liberdade de expressão. É sempre bom a gente lembrar, e eu acho que a TV Bula é importante para a gente falar sobre isso, que a liberdade de expressão ela é absoluta ou ela não é nada. Ela não vale só para quem você concorda, mas para todo mundo. Por outro lado, ela também não pode ser confundido com discurso de ódio, com discurso que prega violência. Isso não é liberdade de expressão, né? Isso é outra coisa. Mas a liberdade de expressão tem que ser defendida, porque sem ela não existe democracia, não existe liberdade, né? Só para lembrar o que é o Salman Rushdie. E vamos lembrar também, eu acho que esse ano de pandemia, esses anos de pandemia que a gente está vivendo, deixou muito claro como o obscurantismo é letal, porque seja no Brasil ou seja na Índia, por exemplo, essa crença numa ficção religiosa, está levando as pessoas à morte. Foram os festivais religiosos na Índia que fizeram o vírus voltar a explodir. E no Brasil é o negacionismo, é o terraplanismo, é a crença em entidades sobrenaturais que estão levando as pessoas a morrer. Entendeu? É isso que não dá. Mas assim, eu falei de muitas histórias e falei de muitas coisas, mas porque eu queria fazer uma resenha que lembrasse o estilo do Quixote, porque o Quixote também é um livro de muitas histórias. Então, vamos lembrar que eu estou falando aqui do livro do Salman Rushdie, Quixote, que acaba de sair pela Companhia das Letras e que eu recomendo bastante para quem gosta de um bom texto, para quem gosta de boa literatura e para quem gosta de uma literatura satírica e fantástica. Obrigado!